Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagane Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o Mundaka, sobre a Mundaka Upanishad, conforme Swami Paramartananda. Bom, então, o verso aqui, ele está falando de uma ordem, né? Uma ordem que vem do Purusha. Aonde nós estávamos aqui? A gente está no verso número 6 dessa primeira sessão do capítulo 2. Olha só a ordem colocada aqui. Desse Purusha veio o Rig Veda, Samaveda e Yajurveda, os ritos de iniciação, todos os rituais prescritos pelo Veda e pela Smriti, que é a escritura auxiliar, a retribuição dada aos oficiantes, os calendários e o oficiante, é onde a gente tinha parado aqui, dizendo que o oficiante é aquele que tem fé no Veda. E também vem os mundos iluminados pela lua e pelo sol. É isso aqui que a gente vai ver nesse trecho onde a gente parou. Bom, então, a gente terminou aqui, né? Esse oficiante, o Yajamanaha, significa o fiel, aquele que é o fiel do Veda. É aquele que toma o Veda como a linha base do conhecimento dele, né? Então, o conhecimento dele, está se dizendo aqui, tem principalmente a ver com a relação transacional, né? Porque a gente, na verdade, aqui, a gente ainda não chegou propriamente no Gnana Yoga. O Gnana Yoga mesmo é o 10º verso, né? Que está bem perto aqui. É o turning point aqui da escritura, né? E lembram que falou dos mundos da lua e do sol? Então, agora é esse próximo aqui, ó. Os vários lokas, os vários mundos, os vários mundos. Agora, ele está seguindo, né? Quando bota assim agora, quer dizer que ele vai falar dessa palavra no verso. Mundos, lokaha. Lokaha se refere a todos os 14 lokas, especialmente Swarga Loka e Brahma Loka, que são reinos celestiais, né? São dimensões celestiais. Isso é dito na última linha. Somo Yatra Pavate. A palavra Yatra refere-se a Swarga Loka, que é um reino celestial, onde Somo Parvate. O que quer dizer isso? Onde Soma Devata, que é Chandra Devata, é a divindade da lua, né? O iluminador. É por isso que Swarga Loka é chamado de Soma Loka. Ele está fazendo uma correlação entre palavras. Vejamos agora, Yatra Suryaha. Suryaha se refere aqui ao Sol. O segundo Yatra refere-se a Brahma Loka, que é Surya Pavate, cuja divindade é o Sol, Surya Bhagawan. Né? Aqui é quando você vê Deus no próprio fenômeno, como sendo o próprio fenômeno. Isso a gente chama de um Deva. Isso está bem colocado nesse texto que o Marcelo botou, trazendo Ishvara para a sua vida. Ele fala esse trecho ali, né? Você pode ver um fenômeno, você pode ver Bhagawan como um fenômeno específico, ou dentro de qualquer fenômeno você pode ver Bhagawan como um todo. Então, o que é o Deva? O Deva é quando você enxerga Bhagawan aparecendo como aquele fenômeno específico, né?
É o mesmo caso quando você diz ser humano. Eu posso ver ser humano de muitas formas. Ou ele me remete para uma visão geral de Deus, olha aí a ordem de Deus aparecendo como ser humano. Ou então eu vejo ele especificamente como aquela coisa específica. Olha aí aparecendo como um ser humano, né? Então você pode ver desde um Deus sem atributos até um Deus com atributos. Isso é um treino de visão que a gente faz mediante o conhecimento, esse conhecimento indireto que está sendo passado aqui através da escritura, né? Então vamos ver o que ele fala aqui de Surya Bhagavan. Portanto, Brahma Loka é chamado de Surya Loka, né? É o local do Sol. Swarga Loka, que a gente viu antes, é chamado de Chandra Loka, que é a dimensão da Lua. Assim, por isso que o Veda fala, né, nos mundos da Lua e do Sol. Assim, todos os lokas superiores também são criados. Se você perguntar acerca de eles realmente existirem, a resposta vai depender de você aceitar ou não o Veda como uma fonte de conhecimento. Se você aceita o Veda como uma fonte de conhecimento, todos os lokas existem. Nós não os experimentamos, mas não porque eles não existam. O que nós não temos são instrumentos de conhecimento adequados, né? Sem microscópio, não é possível ver os micróbios. Portanto, não temos como ter prova. Da mesma forma, sem o shastroscópio, não há Lokaha. Shastroscópio é o instrumento que você tem quando você estuda Shastra. E onde está o shastroscópio? Vai sendo montado na sua mente, né? Esse que é o shastroscópio. É esse registro que você vai aprendendo que você vai usando para enxergar com outros olhos, né? Da mesma forma, sem o shastroscópio, não há Lokaha. Não há esses reinos. Assim, todos eles são criados por Bhagawan. É a ideia básica. Há uma ordem criada, né? Ele vai continuar, ele está enfatizando muito essa ordem toda. Ó. Tudo é um discorrer sobre a ordem. Mantra 21.7. Dele nascem os devas de várias classes, os sadhyas, que é um tipo de deva, os homens, nascem os animais, as aves, prana e apana, arroz e cevada, a disciplina, a fé, a veracidade, o autocontrole e os preceitos. É uma ordem que ela engloba tudo. Ela engloba uma parte celestial, ela engloba uma parte cheia de deidades, engloba os homens, toda a vida senciente aqui do planeta, envolve a parte energética, todo o funcionamento fisiológico, prana e apana, arroz e cevada aqui simbolizam a alimentação. Aí depois a gente começa a ter uma ordem ética e moral, ó. A disciplina, a fé, a veracidade, o autocontrole e os preceitos. Não é à toa que o verso bota tudo no mesmo lugar. Esse texto que o Marcelo botou, de trazendo isso para a sua vida, o que o Dayananda deixa claro ali? Que tudo isso é uma ordem divina, é a ordem de Bhagawan. Então, você está sempre dentro da ordem de Bhagawan, mesmo quando está ocorrendo uma violação a essa ordem. É por isso que Dayananda dizia que o Adharma se resolve em Dharma, né? O Adharma se resolve como? Pela lei do karma, ele vai ser reconduzido ao Dharma. Mas veja bem, o Adharma não está fora da ordem. Ele está contra a lei, mas não fora da ordem. Ele é aquela entrada na ordem que prejudica o Dharma, que é a linha central da ordem. Mas ele está dentro da ordem também, por quê? Porque ele está previsto na ordem. Ele está previsto e ele tem um sistema de correção para isso, que é a lei do karma, que vai lidar com os papãs, né? Vai lidar com o papa, vai lidar com a falta, né? Do mesmo jeito que o receber méritos, que é o punham, também está na ordem. Então, a lei do karma responde por isso, pelas recompensas e pelos obstáculos, quando ela é infringida. Então, você sempre está enxergando a ordem, isso que ele está dizendo aqui, é uma ordem ampla, né? Tudo o que está cabendo aí no seu campo de conhecimento está dentro dessa ordem.
inclusive a transgressão dessa ordem e os mecanismos de reconduzir essa transgressão à correção, né? Tem que ter isso claro. Por isso que o verso botou tudo junto, né? Os devas de várias classes, sádias, que é um tipo de deva, homens, animais, aves, todo o sistema energético, prana e apana, ele está falando especificamente do ser humano aqui, arroz e cevada, os alimentos, e toda a parte ligada, em última instância, disciplina, fé, veracidade, autocontrole e preceitos, está ligado aqui ao livre-arbítrio. Porque você pode atropelar isso tudo, mas aí você vai estar incorrendo no Papan, que vai ter a sua devida correção. Por quê? Porque ele ocorre dentro de uma ordem, né? A desordem ocorre dentro da ordem, e a ordem tem mecanismos próprios de conduzir a desordem de volta à ordem. Nada escapa a essa ordem, isso que tem que ficar claro. Absolutamente nada. A Bíblia dizia isso também, né? Que não há uma folha que caia de uma árvore, como a Bíblia diz, que não seja pela ordem do Senhor. É isso que ele está querendo dizer ali naquela passagem, exatamente, né? Tudo está nessa ordem. Isso faz o quê? A gente olhar o mundo, que a gente chama de mundo, como algo não só resultado de uma inteligência, mas ele é a própria inteligência em funcionamento. Não é como se a inteligência estivesse no local e tivesse jogado um mundo mecânico aqui. Não é isso. É a própria inteligência em funcionamento, no que nós podemos perceber, né? Devido às limitações do nosso sistema de compreensão, que ele passa necessariamente por uma entrada de dados pelos sentidos. Mas só com isso a gente já percebe essa ordem. Então, o Some continua. São mencionados itens variados. Não é possível listar toda a criação. Portanto, vários itens significativos são numerados, né? Ele vai descrevendo aqui. Ele está fazendo análise da palavra. Ele está falando que estamos falando aqui de Brahman associado a Maya, né? Brahman associado a Maya é o que se chama de Ishvara, né? Ishvara olhado como a origem do universo, tá vendo? Ishwarat, isso é uma declinação, Karani Ishwarat, é aquele que é Karana Ishvara. Você, então, o que que você está olhando aqui nisso? Você está olhando o efeito disso, o efeito desse poder de Maya em cima desse Ishvara como causador. É isso que é o Brahman associado a Maya. Quando Brahman se associa a Maya, né, ele produz esse Ishvara causador, esse Ishvara causa, né? Então, a escritura continua. Deva Bahudha, nascem todos os tipos de seres celestiais. Como assim? Como assim seres celestiais? Isso é simples. Quem é que vai se tornar celestial? Isso é pela ordem. Olha a ordem aí de novo. Quem se torna celestial? O que se torna um ser humano? Quem se torna animal? Isso é determinado pelo quê? Isso não é uma escolha de Bhagawan. Bhagawan não é uma pessoa, ele não escolhe coisas. Bhagawan procede de acordo com a ordem, que é regida pela lei do karma. Portanto, devas nascem, Bahudá. Devas nascem como? De vários tipos. Nesses devas também existem gradações, dependendo dos seus punhas. Como eu digo com humor, também existem grupos. Só me brincou aqui, né? Os grupos de grupo de baixa renda, grupo de média renda e grupo de alta renda. Na área celestial, o grupo de alta renda é ocupado por um tipo de projeção só, que é Indra, né? Então, você tem o grupo de baixa renda, renda média, e Indra, né, que é o deus dos deuses, ele é o alta renda. Não existem outros alta renda. Ele é o top de linha aqui. Portanto, o seu veículo é único, né? Ou seja, o modo como ele lida, o instrumento de conhecimento dele, de lidar com o mundo, o sistema operacional dele, o corpo sutil, entre aspas, dele é único.
tá? Único. Não está disponível para outros, só para ele, tá? Assim, lá na área celestial também existem gradações. É por isso que a Upanishad diz Bahudá. Bahudá significa que significa em grupos dispostos em níveis, os devas nascem. Os devas nascem em grupos dispostos em níveis, em gradações. Agora, Sadia, novamente, refere-se a um outro tipo único de Devatá. É um tipo específico de Deva, Sadhyaha. Dois deles são mencionados, né? Devaha, Sadhyaha. São esses dois tipos de Deva que são mencionados. Um Deva genérico e esse Sadhya, que eu não sei o que que é, terei que fazer uma pesquisa. Então, agora, o nosso grupo, Manushad, né? É o nosso grupo, o grupo dos seres humanos. Depois, Pachavaha, animais, Vayasmi, Vayamsi, quer dizer pássaros, e assim por diante, né? E aí continua. O que mais ele criou? Pranapanal, fome e sede. E em todos esses, a fome e a sede. A fome e a sede são muito importantes. Somente por causa da fome e da sede consumimos comida e água e apenas isso será convertido em combustível. Sem combustível, você não pode realizar nenhuma função. Por que que ele está falando isso? Porque lá na frente ele vai falar de prana e apana, né, que são as energias no ser humano. Então, é isso que dá energia para o ser humano, é o combustível. É necessário ter energia. A fome e a sede nos fazem consumir alimentos e água, que serão convertidos em energia. Somente por causa da energia o karma é possível, o passará é possível, e cumprir com o seu karma é possível. Portanto, Bhagawan criou isso aqui. Fome e sede, tem esse nome aqui também, Ashanaya Pipase, por meio de prana e apana, né? Os pancha pranas, os cinco pranas. Quem quiser recordar, eu botei uma anotação aqui, ó. O bacana é que está em português. Quem quiser, os cinco pranas, vayus ou ares vitais. Está ali na nota 110. Né? Uma vez que a fome exista, Bhagawan tem que criar comida. Se apenas a fome estiver presente, mas não houver alimento, teremos uma criação deficiente. Então, de um lado, Bhokta é criado. Bhokta é aquele que usufrui. De outro lado, o Bhogyan é criado. Bogyan é aquilo que é usado por esse desfrutador Bokta. Sem Bogyan, não tem Bogyá, não tem Bokta. Consumidor e aquilo que é consumível, né? E o verso continua. Vrihi Yaval. Vrihi significa arroz, arrozal. E Avará significa cevada. Esses estão representando todos os tipos de grãos que servem de alimentos. Vrihi e aval. Por que que o Swami está falando tanto isso, né? Por que que o Swami quer deixar claro para a gente que isso é uma ordem? É como eu falei um pouco lá acima. A gente está o tempo todo em ordem. Então, às vezes, ele vai falando coisas que são óbvias, né? Sem água, e sem comida, você não vai ter combustível nenhum. Sem combustível nenhum, você não consegue fazer nenhuma função. Essas coisas são óbvias, mas será que a gente se detém para introjetar isso na gente? É claro que é um óbvio, mas será que não são daqueles óbvios que a gente não refletiu adequadamente? Quando a gente reflete adequadamente sobre isso, a gente vai dar com o nariz na vidraça de Ishvara, né? Olha lá aí. É como se dissesse assim: veja bem, antes de você agir, tomar decisões, leve em conta essa ordem. Ela tem um modo próprio de funcionar. E mais importante, você não está apenas inserido nessa ordem, você é constituído dessa ordem. A sua constituição é essa própria ordem, inclusive a nível psíquico, a nível ético, né, a nível moral. Você é uma representação dessa ordem, dotado de quê? De uma capacidade curiosa de infringi-la. O ser humano, né? O ser humano tem tudo para errar mesmo, não é à toa que ele erra o tempo todo.
porque ele é a própria personificação da ordem, mas com a capacidade de infringi-la, né? Claro, sem sair da lei do karma, né? A lei do karma vai incidir nisso também, mas o livre-arbítrio do homem traz essa condição para ele de infringir. Até na infração, você está na ordem. Por quê? Porque o livre-arbítrio faz parte da ordem. É impossível pensar num ser ético e moral sem a capacidade de escolha, sem o livre-arbítrio. Quando eu tomei nota disso, eu fiquei muito surpreso, porque então é estranho falar isso, mas as piores tragédias são naturais, né? As piores tragédias morais e éticas do ser humano são inerentes ao ser humano. Então, a gente aqui está associado a uma estrutura muito instável e sujeita a pressões nada fáceis. Por isso que esse tipo de instrução é importantíssimo, porque, naturalmente, se você segue apenas o seu ego, o atrito é inevitável. Eu sigo apenas o meu ego demandando um monte de coisas. Naturalmente, vou me encontrar com o quê? Com muitos outros egos agindo que nem eu. O resultado disso, inevitavelmente, é o conflito, né? Então, é interessante a gente olhar a estrutura a qual a gente está associada. Ela é dada ao conflito, à possibilidade do conflito, melhor falando, né? Então, ela tem que ser conduzida de um modo muito cuidadoso, para conduzir adequadamente um tipo de unidade dessa, de personificação de Ishvara, a gente precisa de uma instrução muito precisa. E mesmo com essa instrução, a gente entra em campos muito nebulosos, né? A maior parte das escolhas que a gente faz, muitas vezes, são nebulosas, elas estão numa área cinzenta. A gente não tem como saber se é branco ou preto, né? Se eu não me esqueço, é o Vishesha Dharma, né? Eu não me lembro disso. É aquele Dharma que é difícil de... É a ação, é o Vishesha Karma, eu acho, não lembro. É uma ação, é uma decisão que ela é difícil de tomar, porque ela é nebulosa, né? Você tem uma pessoa, né? Na vida daquela pessoa ocorreu uma tragédia. Ela não sabe ainda que ocorreu uma tragédia com um parente. Você sabe, como é que você vai se comunicar com ela, né? É melhor falar diretamente ou não? Que tipo de pessoa é essa que você está lidando? Tem um amigo meu que, para ele falar que alguém dos nossos conhecidos teve um acidente e morreu, ele dá um monte de voltas. Tem outro amigo meu que toda vez que está com ele, corta ele. Fala, ô fulano, fala lá o que aconteceu. Ele fica até embaraçado, né? Ele, tá bom, fulano morreu. Pois é assim, né? Como é que você vai falar para as pessoas, né? Isso e tem várias outras coisas, né? Tem o pai, ele tem que cuidar de qualquer modo da família dele. Então, um dos modos dele cuidar da família dele é violar o dharma da sociedade. E aí? Né? Então, não é uma vida fácil, né? A vida humana ela não é muito fácil. Mesmo no Mahabharata, onde você tem o exemplo ali de um indivíduo extremamente dármico, que era o rei de direito e Yudhishthira, ele comete erros, ele se arrepende profundamente, mas ele erra. Um dos erros graves dele foi ter vendido os irmãos no jogo de dados. Então, ele foi totalmente tomado pelo vício ali. Então, o que que a escritura quer dizer? Ela está querendo dizer o seguinte: cuidado, é perigoso, tem que prestar atenção, né? Uma hora ou outra a gente pode se complicar mesmo. Se até o exemplo máximo do Dharma naquela escritura ele acabou vendendo os irmãos porque perdeu no jogo de dados e vendeu ele mesmo, olha que ponto a coisa pode chegar, né? Então tem que ter muito cuidado. Aí a escritura começa, ó, Tapahai Shraddha. Ela comenta lá em cima, né? Ela fala aqui, ó, o autocontrole, os preceitos, a fé. Aí é tratado aqui. Vamos ver como é que o Swami ele vai interpretar isso aqui. Que, dependendo da escritura, esse tapas aqui, ele tem vários significados. Tapahá e Shraddha. Vejamos Tapahá. Tapahá significa aqui disciplina, em todos eles para manter a saúde, né? Em todos os níveis. Todos os tipos de disciplinas ou austeridades, né? Agora ele falou aqui de Shraddha.
Sem Shraddha, uma pessoa nunca seguirá a vida religiosa. Toda religião é baseada em Shraddha. A gente o tempo todo fala de Shraddha. Toda espiritualidade é baseada em Shraddha. Eu até vou acrescentar uma coisa que eu li do Swami. Toda ciência também, só que é a Shraddha deles, da ciência. Quando a fé desaparecer, não haverá religião nem espiritualidade. A humanidade inteira será uma sociedade materialista. Apenas dois purusharthas, Artha e Kama. Ganhe por 5 dias, desfrute por 2. Ganhe, desfrute, e depois pereça como animal. O que é Shraddha? Se os seres humanos precisam se tornar avançados, o que é avançado? Avançado é o ser humano que para de ser guiado apenas pela sua programação mais superficial, de desfrutar, né, e se ver como um agente. Essa é a programação superficial. Eu desfruto e eu ajo. E qual a ligação entre os dois? Eu ajo para que eu desfrute. Essa é a programação mais elementar do ser humano, que não afasta ele muito de um animal, né? Que é a coisa bem básica, né? Então, se o ser humano precisa ir além disso, por quê? Porque é a natureza dele ir além disso. É necessária a ajuda das escrituras. Então, a religião é um dever, a espiritualidade é um dever. A religião é um trampolim para a espiritualidade. E ambas, religião e espiritualidade, são baseadas em Shraddha. Shraddha em quê? Shraddha nas escrituras, como uma fonte válida de conhecimento. É uma fonte válida e autossuficiente de conhecimento. Ela não tem que ser corroborada por nenhuma outra fonte de conhecimento que a gente tenha, como os sentidos, por exemplo, os órgãos sensoriais. Eu dei uma palestra completa sobre isso. O que é Shraddha? Eu botei a referência, é isso que eu estou com vontade de traduzir aqui. Essa palestra é muito boa. Qual é a definição técnica que eu dei? Depois de ler essa palestra, é que eu vi essa definição técnica. Olha só qual é a definição técnica. Olha, isso aqui é pura técnica, tá? Shraddha é saber, você sabe que uma fonte primária de conhecimento é um meio de conhecimento válido por si mesmo. A chave é isso aqui, ó, válido por si mesmo. Não precisa ser confirmado por nada. Quando é que a ciência ela faz isso? Quando ela diz que os órgãos sensoriais são meios de conhecimento primários, é uma fonte primária que é válido por si mesmo. A ciência não questiona os órgãos sensoriais. No fundo, ela não questiona, né? Então, ela tem Shraddha nessa definição dela. É aqui que está a base do James Schwartz dizer que a ciência está fundamentada numa epistemologia sensorial. A Shraddha é essa. A minha fonte primária de conhecimento é os órgãos dos sentidos e elas bastam por si mesmas. Então, eu vou fazer sondas eletromagnéticas que vão para um planeta e vão me dar o quê? Um espectro de frequência, que vai me dar o quê? Um monte de composições do que tem naquele planeta, composições químicas, relevo. O que é isso? Isso tudo é visão. Isso é visão. Isso está tudo correlacionado com o que você já aprendeu, que é tudo através dos sentidos. Mas o Swami conduz isso de um modo muito mais interessante. Mas a base é essa. O que é Shraddha? É saber que uma fonte primária de conhecimento é um meio de conhecimento válido por si mesmo. Como é que isso se aplica ao Veda? O Veda é a fonte primária de conhecimento da espiritualidade hindu. Então, ele é a fonte primária de conhecimento, ele é um meio de conhecimento válido por si mesmo. Por isso que o Swami disse lá em cima: esses loucas todos existem? Ué, depende de você. Se você tomar o Veda, que é uma fonte primária de conhecimento,
como sendo um meio de conhecimento válido por si mesmo, então sim, existe. Você pode contar em todo o teu sistema de conhecimento, que é cheio de input sensorial, esse também, que não é um input sensorial, não vem de um input sensorial, né? Então, confira essa palestra sobre o que é Shraddha. Não quero entrar nesse assunto agora, vai levar mais de uma hora, né? Então, Shraddha. Aí ele comentou aqui, ó, Satyam Brahmacharya, Brahmacharya, que está ali no verso. E o cara fala aqui, ó, depois de falar Shraddha, na linha 2 ele fala Satyam Brahmacharyam. O que que ele está querendo dizer com isso? Satyam também tem vários modos de lidar com essa palavra. Pode ser verdade, pode ser existência, depende. Vamos ver o que que ele fala aqui. Qual o contexto? Satyam Brahmacharyam. Agora, vamos tratar de Satyam. Nós sabemos o que é Satyam. Satyam é veracidade, a qual representa todos os valores. Então, ele colocou dentro do contexto de ética e de moral do verso. É um dos constituintes aí da ordem. Os valores, isso é importante a beça, hein? Valores são lubrificantes para suavizar as interações. Veja, sem lubrificação, as máquinas, passado algum tempo, começam a ranger. Da mesma forma, a sociedade humana terá vários atritos e disputas se o óleo lubrificante estiver faltando. Quais são? É o lubrificante dos valores. O lubrificante para as transações humanas são os valores da vida. Portanto, Satyam. Resolvemos Satyam. Descobrimos o que ele quer dizer aqui. Depois, agora, Brahmacharyam, a moralidade sexual. Brahmacharyam e Vidishka. Vidishka significa todas as instruções dadas pelo Shastra. Olha o que diz aqui o Taittiriya Upanishad, nessa primeira parte aqui, ó, Pratama, etc., esse nome aí. Essa primeira parte, Taittiriya Upanishad tem três, essa é a primeira. Olha o que a Upanishad diz. Fale a verdade, pratique o Dharma, não negligencie o estudo do Veda. As doações devem ser feitas com fé, não deve ser feita sem fé. Ou seja, você tem que estar confiante por que você está doando. Você não vai doar da boca para fora, né? Não vai doar do bolso para fora. Né? O seu bolso tem que estar compreendido ali qual é a função dele naquela hora. Ele não está separado da doação. Não negligencie seus deveres para com os deuses e para com os seus ancestrais. Está aqui um preceito. Esse é um preceito de escritura, né? Por que ele está citando isso aqui? Porque isso faz parte desse óleo lubrificante. Isso são valores que ele está colocando aqui, né? Valorize o seu meio primário de conhecimento, que é o Veda. Respeite o contexto em que ele vem. Não negligencie as suas relações com os deuses, com seus antepassados. Pratique o Dharma. Quando for doar, doe de coração. Doe entendendo como é importante doar. Se não for assim, é melhor não doar, né? Você vai estar executando uma ação capenga, uma ação que vai estar ali, né, com vazamentos, né? Imagina um barquinho com um monte de vazamentos na linha d'água. É isso. Na Taittiriya Upanishad, vários fazeres e não fazeres são mencionados. Todos eles são chamados de Vidhi. Bhagavan criou todos eles para o benefício de quem? Não é para o benefício dele mesmo, né? Bhagavan não precisa de benefício. Ele é o próprio benefício, dentre muitas outras coisas. Lembre-se, o manual do usuário é nos dado não para benefício dos embaladores ou vendedores, mas para o benefício de nós, clientes, que compramos essas coisas. Por isso, sigam-no e cresçam. É crescer, o que ele fala cresçam para a gente? Para aquilo, para a gente sair daquele nível básico, né? De um usufrutador egóico que precisa fazer ações para que isso ocorra. Para que a gente crescer é sair de uma personalidade egocentrada. É isso que é crescer.
É começar a sair dessa personalidade. Ele cita aqui o Srimad Bhagavad Gita, que é a própria Bhagavad Gita. Eu não sei por que chamam de Srimad, se alguém souber, às vezes aparece isso. Mas está aqui. O Criador, tendo no começo criado a humanidade juntamente com os sacrifícios, com as disciplinas, com esses fazeres e não fazeres, disse que assim vocês prosperem. Deixem que sejam eles o quê? Esses fazeres e não afazeres, a camaduca de seus desejos. O que quer dizer isso aqui, a camaduca de seus desejos? Ó? Camaduk é a vaca mitológica que provê tudo o que é desejado. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que você deve conseguir o que você quer de forma dármica, né? Deixe que essas prescrições do que fazer e do que não fazer dê a vocês o que vocês precisam e querem, mas não saiam delas, né? Por isso que tem todo tipo de ritual no Veda para você cumprir os desejos dármicos. A gente já falou aqui, o desejo para o Veda não é um problema, o ser humano é desenhado desejando, né? Você consegue imaginar o exercício do livre-arbítrio sem desejo? Reparou como tudo isso é um bloco? Como é que o livre-arbítrio para mim vai ser um instrumento se eu não tiver desejo? Ah, mas o seu desejo está contra a lei do Dharma. Pois é, aí eu estou escolhendo conforme meu desejo contra a lei do Dharma. Mas então, quando eu estou escolhendo que nem a lei do Dharma, eu estou escolhendo que nem a mente de Deus? Sim, muitas escrituras falam isso, né? O ser humano em si, né, no seu certo, ele escolhe como se escolhesse a mente de Deus. É isso. O Criador, tendo no começo criado a humanidade juntamente com os sacrifícios, disse que assim vocês prosperem. Deixe que sejam eles, esse monte de prescrições, né, o norte dos seus desejos. Desejem conforme essas prescrições, né? Então, esse é que é o manual do usuário, né? É o manual do usuário, é as coisas óbvias. Não cobice a mulher do próximo. Por quê? Porque tem tudo para dar um problemaço. E dá, dá um problema tremendo. Não cobice aquilo que está sob a guarda de outra pessoa. Tem tudo para dar um problema, vai dar um problema, né? Não mate, tem tudo para dar um problemão. Ó, por que que você acha que existe o Código Penal? Porque dá problema mesmo, né? Tá tudo aí. O que eu tô, assim, a ideia aqui é mostrar que tudo que está sendo falado aqui é um óbvio, mas é que às vezes a gente fica tão envolvido com o nosso afazer, com as coisas que temos que tocar em frente na vida, que a gente atropela esse óbvio e não entende a importância dele para nós mesmos, né? Para o meio em volta, para a sociedade como um todo. Então, em resumo, Bhagawan dirige-se à humanidade e diz: siga isto e cresça, ou negligencie isto e pereça. A escolha é sua, você tem o livre-arbítrio. Você é uma criação ética, moral, então você tem que ter o livre-arbítrio. Você que vai ter que ver. Olha, eu li num outro livro que não é esse, é o Curso em Milagres, mas ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: por que é que Deus não interfere no resultado das suas ações ou dos seus pensamentos? Olha que coisa bacana. Ele fala duas coisas. A primeira, que isso seria uma infração total à lei mais fundamental de todas, que é a lei de causa e efeito, que é a lei do karma. E ele diz também, a segunda, se isso fosse feito, Deus estaria reduzindo, anulando a força e a qualidade das suas ações e pensamentos. Estaria dizendo que elas não têm importância. Por quê? Porque você faz uma coisa, ele vai lá e tira o efeito. Está querendo dizer o que é para você? Você não vale nada. O que que você faz e fala e pensa não vale coisa alguma. Isso é uma violação absurda de tudo que vocês possam imaginar, não é?
Então não tem jeito. Aí eu vou até continuar no lado cristão, por isso que Jesus disse: me siga, pegue a sua cruz e carregue você mesmo. Ou seja, o negócio é com você. É o que ele quis dizer ali, né? Siga-me, pegue sua cruz e carregue. Qual é a cruz? É você saber, né? Decidir o adequado aí nessas situações que muitas vezes são fáceis. Isso não são fáceis. Então, isso cabe a você. Se isso não funcionar assim, você estaria sendo invalidado como uma criação de livre-arbítrio. Então, para que vai criar né, um ser senciente dotado de livre-arbítrio? Isso não faz sentido nenhum. Colher o resultado do que se faz, do que se pensa, é inevitável. É inevitável e é fundamental, né? Não tem como violar isso. Ah, Deus me alivia disso, disso. Pô, não. Como? Por quê? Para mostrar que as suas ações não valem nada e que você não vale nada, é isso? Ah, mas a consequência é muito ruim. Tá bom, corrige. Dá seu jeito, sei lá. Ou então vai ser corrigido pela lei dos homens, né? Você vai enfrentar, né? Um juiz, né? Um tribunal, de repente uma condenação. É assim, né? Não tem como sair disso, dessas balizas, né? Isso é importante a beça. Isso aí pode mudar muito a percepção que a gente tem de tudo. Tem uma coisa aqui agora eu vou puxar que eu peguei lá desse texto, trazendo Ishvara para a vida. Deixa eu só abrir aqui o espaço. Aqui, é no final. Olha só que o Dayananda falou aqui no final. Você não deve simplesmente dizer que Deus é infalível. Você tem que ver que o infalível é Deus. Por quê? Porque ele está na forma da ordem. Nenhuma ordem é falível. A ordem física não é falível. A ordem biológica ou ordem psicológica, qualquer ordem não é falível. Por isso é ordem. Por isso digo que o infalível é Deus. Essa mudança cognitiva, essa mudança nas escalas de sua visão, o que isso acarreta? Lhe dá a capacidade de relaxar. Você pode relaxar na ordem. Então, que haja uma resposta em dois passos. Olha, o primeiro passo é você. Você que é propenso a responder de forma superficial. Por quê? Porque inicialmente é aquilo que a gente comentou. Você é o bokta, você é o usufrutador. Isso vai te dar uma resposta superficial. É a resposta do egoísta, é a resposta do zangado, é a resposta da pessoa ferida, pequena e insignificante. Apenas dê um passo atrás e está Ishvara, apenas um passo. Você está ciente de que há ordem, e assim você traz Ishvara para a sua vida. Isso aqui, que é o que o professor Arlindo fala, é uma das consequências de você saber Ishvara Knowledge, o conhecimento de Ishvara, como ele fala, saber o campo dármico. O que o campo dármico expressa? Ele expressa uma ordem inevitável. É isso que está expresso aqui. Por isso que essa escritura que a gente está vendo, o professor Anguirás, ele está falando há um tempão desse mundo manifesto, né? Ele está falando há um tempão, ele quer deixar isso claro. Então, agora a gente chegou no mantra 2, no mantra 2.1.8, é o oitavo verso. Ele continua, ó. Desse Purusha brotam os sete pranas, os órgãos dos sentidos, as sete chamas, as capacidades de percepção, as sete oblações, que são os objetos dos sentidos. Aqui tem uma analogia muito bonita que a gente vai ver. As sete experiências, os sete locais onde se movem os sentidos que dormem no coração, tudo disposto sete a sete, né? Ele se refere ali, ó, órgãos dos sentidos.
Então, Bhagavan providenciou a cada animal, especialmente aos seres humanos, os 5 órgãos dos sentidos. E, correspondentemente, existem objetos que atendem a esses sentidos. E, através de suas interações, obtemos variedades de conhecimentos, de Yanam também, né? De Yanans também. Variedades de boga também, né? Do usufrutador. Quer dizer, variedade daquilo que é consumido, Bogan, Bogian. Os órgãos dos sentidos têm função dupla. Eles são órgãos de sensoriais que provêm conhecimento ao conhecedor, Jnanendriya para o Pramata. E eles também são Bhogendriyan para o Bhokta, órgãos que provêm usufruto ao usufrutador. Então, eles tanto servem para dar conhecimento a essa função nossa nas transações, que é o conhecedor, como também esses órgãos, eles dão usufruto ao usufrutador. Por exemplo, você vai provar uma boa comida, ouvir uma música, ver uma coisa que você quer. Então, os órgãos sensoriais, eles têm esse papel duplo. Para isso, órgãos sensoriais poderosos são criados, e isso acarreta o quê? Experiências sensoriais. Esses órgãos dos sentidos, experiências sensoriais, são aqui mencionados através de Kalpana, que é uma forma imagética. Ele vai usar uma representação. Normalmente falamos de 5 órgãos dos sentidos, mas a Upanishad menciona aqui 7. Sapta Pranaha. Aqui a palavra Pranaha significa indriyani, sentidos. Observe cuidadosamente. Pranaha tem o significado da função fisiológica também. E Pranaha tem um significado adicional, os órgãos dos sentidos. A Brihadaranyaka Upanishad menciona este significado, chamado de Guna Pranaha. A Upanishad menciona Sapta, 7. Como assim 7? Então, a explicação está aqui. Muito embora o olho seja um órgão dos sentidos, nós temos 2 olhos, portanto, 2 deles. Então, tem 2 orelhas e 2 narinas. 3 vezes 2, 6. E quantas bocas? Graças a Deus, uma só. Que já dá problema demais. Ainda bem que só tem uma. Mesmo com uma boca, comemos sem parar. Então, Bhagawan também nos deu uma boca. Existem 7 aberturas na cabeça. Essas 7 aberturas são chamadas Sapta Pranaha. Elas representam todos os 5 órgãos dos sentidos. A língua representa o gosto e, além disso, o tato. Assim, os órgãos dos sentidos têm o poder da percepção. Eles são chamados Indriyam, e, de acordo com Shastra, os índriamos pertencem ao corpo sutil, Sukshma Sariram, e, consequentemente, não são visíveis. O que é visível é o modo, é a forma física através da qual esses indrianos atuam, que é o nariz, o olho, mas a visão é uma função do corpo sutil. A audição é uma função do corpo sutil. O tato, o paladar, tudo isso é função do corpo sutil, tá? Aí ele continua. Saptagolakas. Esses indrianos, os órgãos invisíveis dos sentidos, que estão lá no corpo sutil, requerem um locus no corpo físico. E a localização no corpo é chamado de Golakam. Tudo está lá no Tattva Bodha. Não preciso me deter nisso. Tattva Bodha, até onde você se lembra? Golakam são a parte física, Indriyan são os poderes sutis da percepção. Então, ocorrem 7 desses locais, né? E ocorrem 7 órgãos sensoriais sutis. Portanto, aí ele volta aqui para o verso. Também fazem parte do cenário, para que se possa estar ou entrar em contato com esses órgãos sensoriais. Então, são 7 locos físicos, 7 órgãos dos sentidos e sapta vishayaha, que são os objetos. Quando eles, né,
os órgãos dos sentidos e os objetos entram em contato, nós temos igualmente sete experiências. Sem contato, as experiências não são possíveis. Esse é o mundo transacional, né? O mundo das transações. Somente quando eles entram em contato, as experiências ocorrem. É o que ele está falando aqui, ó. Sapta Golokaha, são os sete locos. Sapta Indriyani, os sete órgãos do sentido. Sapta Vishaya, são os sete objetos, que vão dar Sapta Anubhavaha, as sete experiências ou os conhecimentos. Gyanani são os conhecimentos que advêm dessas experiências. E aí ele vai falar o quê? Ele vai falar uma coisa interessante, olha. Como é que a gente pode olhar nossa experiência de uma outra forma? Esse parágrafo é muito bonito. Kalpana, uma imagem. Isso é dado sob a forma de uma imagem, né? Ele vai apanhando aqui as palavras do verso e vai explicando. O que é essa imagem? Esses locos físicos do corpo, né? Olhos, ouvidos, nariz, são comparados àquele Agni Kundan. Lembram do Agni Kundan, lá do Agni Hotra? Que era aquele local onde a gente coloca lá as oferendas, você acende o fogo ali, aquela bacia, ou forma quadrada ou forma redonda, eles comparam isso ao Agni Kundan, que é a tina na qual aqueles rituais são realizados. Esses sete órgãos dos sentidos, com esses sete locos, são o quê? São sete Roma Kundams, são sete tinas nas quais rituais vão ser realizados. Que rituais? Ele vai devagar. Aqueles que já viram rituais védicos, que são grandes, né? Grandes yagas, grandes oferecimentos, puderam observar que existem vários Roma Kundams desse. E a nossa vida em si é o quê? A nossa vida é um ritual, é um oferecimento muito grande, onde existem esses sete locais onde isso ocorre, associado aos órgãos dos sentidos. Dentro desse Roma Kundam, o que é que existe? Existem fogos bem acesos. Então, esses sete órgãos do sentido são sete formas de fogo, porque o fogo tem a capacidade de iluminar, clarear. Também assim com os indrianos, eles são todos luzes. O seu olhar ilumina aquilo que é olhado. O seu, a sua audição ilumina aquilo que está sendo ouvido. E daí por diante. A gente pode considerar isso como luzes. Em seguida, os objetos do sentido, sete deles. Eles são comparados ao quê? Aos materiais usados nos oferecimentos sacrificiais, na oblação. Embora estamos continuamente oferecendo comida para os olhos, comida para os ouvidos, existe tal expressão em tâmil, Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha, som, sensação de toque, forma, sabor e odor. Embora sejam apenas cinco, aqui consideramos as oblações como sete, por causa do olho esquerdo e do olho direito, e daí por diante. Assim, os objetos dos sentidos são os oferecimentos, né? São os oferecimentos aos sentidos, aos órgãos dos sentidos, que são os fogos, né? E os golakans são os locais onde isso ocorre. E quando eles são oferecidos, o que que a gente recebe em decorrência desse oferecimento? A gente recebe sete tipos de experiências. Elas são o próprio ritual do Roma, né? Os karmani são as ações. Essas ações todas estão presentes por causa de quê? Tudo isso existe por causa de Ishvara. Então, o que que ele fez aqui? Ele, ele fez uma coisa muito bonita, ele usou uma imagem. Ele sacrificalizou a sua experiência originária. Ele tornou ela um ritual de oferecimento. Você oferece a sua visão e você tem a experiência da visão. Você oferece o seu toque e você tem a experiência do toque. Você oferece o seu paladar e obtém a experiência do paladar.
né? Então, que nós possamos orientar esses yagas, esses rituais, olhando aquilo que é bom de olhar, provando com o paladar aquilo que é bom de provar, ouvindo aquilo que é bom, que é auspicioso de ouvir. Do mesmo modo que oferecermos essas luzes ao campo de experiência, a experiência vai ser dada conforme o nosso foco da atenção aí. Aonde a gente está botando o nosso foco de atenção com os órgãos dos sentidos? Ao que estamos nos oferecendo? Ao que nos oferecemos é aquilo que nos dará os frutos que vamos receber, né? É a diferença entre você ser viciado no filme de terror e você ser viciado em ver jardins. Certamente. Isso vai dar uma diferença nas suas ligações neuroniais, não tem a menor dúvida. Se você passar anos da sua vida fazendo isso, é claro que isso vai dar uma diferença, né? É muito bacana isso aqui. Eu achei muito bonito, né? Deixa eu ver se a gente vai por aqui. Ele tá danado aqui com isso aqui. Ele ainda vai demorar um tempo. Até a gente chegar ao mantra mesmo, onde a coisa vira Gnana Yoga, é como se aqui ele estivesse só preparando a pessoa, né? Estivesse preparando a pessoa para o grande oferecimento, que é oferecer-se por inteiro. É, deixa eu ver. Eu vou parar por aqui, deixa eu ver. Não, eu vou falar mais desse aqui, ó. Ele continua. Golakam e Indriyan, né? Que são os locos físicos e os órgãos dos sentidos. Veja esse mantra, Tasmat. Tasmat aí é aquele pronome sânscrito que está se referindo ao que já foi falado antes, que é o quê? Que é Ishvara, né? Então, Tasmat, a partir de Ishvara. Olha a terceira linha. Saptaim Lokaha. A palavra louca significa os golakams, as posições físicas dos órgãos dos sentidos. Lokaha aqui se refere a esses, essas posições físicas dos órgãos dos sentidos. Agora, Sapta Prana, sete pranas. Prana aqui significa os órgãos dos sentidos. No corpo morto, temos o Golakam ou o Indriyan, ou ambos. Em um corpo morto, teremos apenas o Golakam está presente. O Indriyan, que pertence ao Sukshma Sariram, ao corpo sutil, deixou o corpo. Virou aquele Preta, né? Que é aquele corpo sutil que abandonou o corpo. Portanto, se os olhos forem abertos, nenhuma percepção pode ter lugar. A pessoa está morta. Lembre-se, na doação de olhos, não estamos a doar o Indriyan, nós estamos doando apenas a parte Golakam. Só ela é retirada. Loka Pranaha, né? Sapta Samidaha. Samidaha significa oblações que estão na forma de variedades de objetos dos sentidos, os quais continuamos a oferecer aos órgãos dos sentidos. Cada série de TV é o quê? É uma oblação. Ele está querendo dizer que o ser humano ele é um ser ritualístico, né? Só que ele é um ser ritualístico também no meio mundano, né? Mas as religiões dividem isso. O que o Swami está tentando fazer é romper isso. É dizer que você, no fundo, é sempre um ser espiritual, que aparece ora como um ser religioso, ora como um ser mundano. É isso que ele está querendo mostrar. Por isso, de uma forma muito diligente, com muita disciplina, vemos episódio após episódio. Episódio 517, né? É um montão. Parece aquelas novelas antigamente que duravam um ano e meio, dois. As pessoas aguardam para assistir. Isso tudo é oblação apenas, é o mesmo funcionamento, é o mesmo tipo de mentalidade. Portanto, as sete oblações, Sapta Samhita. Agora eu vou dar uma parada e vou deixar isso aqui para o encontro seguinte, que a gente vai começar aqui, o Sapta Tirthaha,
os 7 planos que estão na forma de poder de conhecimento, que estão presentes em cada órgão dos sentidos. A gente continua a partir daqui, que é sempre muita coisa, né? O Swami, ele é muito prolixo, bastante coisa mesmo. Mas o bacana é que ele vai dando outras formas de nós olharmos a nossa vida mundana, até o ponto em que não vai fazer muito sentido olhar a sua vida como algo religioso ou mundano. No fundo, não tem muita diferença de um para o outro. Aliás, tanto não tem diferença que o religioso é definível como uma contraparte ao mundano, e o mundano é definível também como uma contraparte ao religioso. Para além dos dois, e abarcando os dois, está o quê? Está a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade para valer mesmo, o Jnana Yoga, e não vai se contrapor a nada, porque você é ilimitado. Se você é ilimitado, como é que você tem opostos? Impossível, nem que a vaca tussa milhões de vezes, não é? Impossível. Então, a gente vai terminar por aqui agora. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso tudo que a gente viu aqui? Convidar a todos para o episódio 391 da Beleza da Bhagavad Gita. Tá vendo? Então, em vez de vocês irem ver série da Netflix, série coreana, vocês têm que ver aquilo que é auspicioso. Direciona à direita essa geringonça. Tá aí o livre-arbítrio, tá vendo como é que É, é? e É interessante assim, que está bem sincrônico, né? Com esses dois textos, né? bem sincrônicos mesmo, né? Bem sincrônicos, né? Você está imerso numa ordem. Ao perceber que você está imerso numa ordem, conforme ali Dayananda falou, você toma ciência de que você está apenas tomando ciência que a sua vida é Ishvara. Sempre foi, sempre vai ser. Né? Vedanta é o dar-se conta de um monte de óbvios. Só que a gente não se detém nos óbvios. Aí você pega uma escritura dessa, com essa linguagem toda aqui, parece que ela está falando algo além do óbvio. Não, ela está falando o óbvio ululante. Quando a escritura vai sendo explicada, você vê que a gente está diante de um óbvio, de um evidente. É praticamente inquestionável isso aqui tudo, não é? Obviamente é inquestionável. Ele só está ensinando a gente a olhar de outra forma, né? Aí vale a pena olhar o modo dele, né? Portanto, para onde você está direcionando? Você vai ver o episódio 517 daquela interminável série de ficção científica que já está há eras ocorrendo do mesmo jeito, ou você vai olhar e ouvir o Bhagavad Gita? Aí, ou então você pode fazer os dois, né? Dando a cada um a importância que cada um tem. Né? Mas para onde você está dirigindo o seu fogo sacrificial, né? Está dirigindo em direção a que oblação, né? Essa é a visão do Swami aqui, uma visão muito bonita, muito bacana mesmo, né? Beleza, gente? Então vamos parar por aqui, né? Já tem muito termo aqui em sânscrito, muita coisa para pensar, né? Então é isso aí. Tá joia? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om. Muito obrigado a todos e todas, a todas e todos. Muito obrigado ao Dakshinamurti e a toda essa tradição. E vamos ao episódio 517, finalmente. O episódio 517 de nossas vidas. Cada dia é um episódio, né? É tudo a mesma coisa, né, gente? Vocês estão vendo que é tudo a mesma coisa? A base de atuação e o significado é tudo muito parecido.
Dependendo do modo como você olha, você vê a mesma coisa com o mesmo tipo de atuação o tempo todo. A criatura egóica, ela só olha os episódios da vida dela, né? A criatura que continua a personalidade, mas não é tão egóica, ela começa a ter um tipo de episódio diferente. É um episódio mais diluído. Em algum desses episódios ela não aparece, né? É o meu filme sem eu. Às vezes aparece o meu filme sem eu. Pode ocorrer, hein? Um dia você vai estar andando na rua, vai ver esse corpo andando sozinho. Você vai, ué, como é que o bicho anda por si mesmo? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, boa noite para todo mundo.